Bem-vindo, bem-vinda à Igreja Trinity Online. Uma alegria muito grande ter você aqui e mais alegria ainda é saber que Deus está sempre na direção do seu povo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade, por esta vida que agora mesmo está assistindo essa mensagem, esse culto, participando, que o Senhor fale com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Para sempre é o seu amor, ao único que faz grandes maravilhas. Para sempre é o seu amor, que com habilidade fez o céu. Para sempre é o seu amor, que estendeu a terra sobre as águas. Para sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Deem graças ao Senhor, o Deus dos deuses. Para sempre é o seu amor, com sua forte mão libertou seu povo. Para sempre é o seu amor, o mar ele abriu e o povo conduziu. Para sempre é o seu amor, o Deus que não se esquece do seu povo. Para sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Aquele que cumpriu as escrituras, para sempre é o seu amor, que veio por amor para salvar seu povo. Para sempre é o seu amor. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor de tudo. Para sempre é o seu amor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Para sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus.
agradecemos, Cristo, por teu amor por nós e entregamos tudo a ti. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos, te agradecemos, Jesus, por tua provisão, nosso refúgio, proteção. Te adoramos, Cristo, incomparável és, a ti a glória, honra e poder. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos. Nós te adoramos, nós te adoramos. Somos teus filhos, és nosso Senhor, povo escolhido para o teu louvor. Deus poderoso, nunca nos deixou, teu amor nunca falhará. Somos teus filhos, és nosso Senhor, povo escolhido para o teu louvor. Deus poderoso, nunca nos deixou, teu amor nunca falhará. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor.
A mensagem de hoje tem a ver com o livro de Romanos. Nós vamos ler em Romanos capítulo 8, verso 28 em diante, e vamos fazer uma leitura e uma visão nessa mensagem, que é uma visão um pouquinho diferente de simplesmente ficarmos no texto. Nós vamos fazer algo um pouco diferente. O tema da nossa mensagem é Deus mantém as suas promessas. Deus mantém as suas promessas. Vamos ler o texto de Romanos 8, a partir do verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Que coisa maravilhosa, né? Senhor, essa é a tua palavra e pedimos a tua unção para entendermos a tua palavra e podermos, ó Deus, crescer através desta meditação em o nome de Jesus. Amém e amém. Você percebe que o apóstolo Paulo vem falando no capítulo 8 de Romanos, ele fala sobre o ministério do Espírito Santo, ele fala sobre o gemido da criação, né? Ele fala sobre o sofrimento e a glória, sobre o gemido da criação, fala sobre o gemido dos filhos de Deus, fala sobre a intercessão do Espírito Santo, e aqui ele começa mostrando uma nova maneira, né, da gente poder compreender o nosso relacionamento com Deus. E para isso ele inicia falando sobre o amor de Deus, fala que Deus cuida daqueles que ele ama, fala da predestinação, né? Ele predestinou essas pessoas para serem conformes à imagem do seu Filho, e assim por diante, vai falar inclusive que Jesus é o nosso intercessor. Então, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e temos no céu o Senhor Jesus, né, intercedendo por nós. Eu quero hoje, ao invés de ir texto por texto, verso por verso, eu quero buscar um coração dessa mensagem. Quando Paulo diz aqueles que ele conheceu, ele chamou, predestinou e tal, e ele vai falando para chegar nesse cântico maravilhoso de dizer, né, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que pode, né, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Eu quero voltar dentro das Escrituras e buscar sobre as alianças na Bíblia. As alianças... A Bíblia é um livro de aliança. Nós temos a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E nós temos pelo menos 8 alianças na Bíblia. E eu quero andar sobre a Bíblia com você. Você está disposto, disposta? Vamos lá? Vamos andar sobre a Bíblia e buscar alguns princípios importantes aqui. Primeiro, a aliança
edênica, aliança no Éden, aliança no jardim do Éden. A palavra-chave para esta aliança é regras, ou governo, né? Em Gênesis 2,15, na tradução da linguagem de hoje, diz: então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. No Salmo 8, verso de número 6, Davi diz: tu lhe deste poder sobre tudo que criaste, tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Regras por quê? Porque Deus estabeleceu regras no jardim. A aliança estabelece regras, e as regras estabelecidas foram: você vai cuidar desse jardim, você tem todas as árvores para comer, tem uma que não é para comer. Então existem regras desde o começo da história. Mas houve o pecado. Adão e Eva não obedeceram a Deus, comeram do fruto que não deveriam comer e, consequentemente, receberam como a condenação a morte. Quer dizer, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Né? E a morte, ela vem exatamente para parar aquela destruição toda ali, aquela maldição que entrou na vida deles. Né? Eles não poderiam viver eternamente em pecado. Eles não poderiam viver eternamente separados de Deus. Então a morte ela vem para cortar aqui. No entanto, Deus prepara uma redenção. Deus prepara essa redenção e vai cuidar de Adão e Eva. A segunda aliança é a aliança adâmica, que é a palavra-chave redenção. Redenção. Em Gênesis 3, versículo 15, diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então Satanás atacou o corpo de Jesus Cristo na cruz, mas Jesus atacou a maldição do pecado de Adão e Eva. Então, quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, o jardim era para ser perfeito, bonito, maravilhoso, tinha regras, essas regras não foram obedecidas, consequentemente entrou o pecado no mundo. O pecado trouxe a morte. E aí a semente do pecado em Adão e Eva trazem a morte para a humanidade toda. Então Deus chama Adão e faz com ele uma aliança. Né? E essa aliança é exatamente uma aliança que aponta para um futuro bastante distante, quando Jesus Cristo, o descendente da mulher, pisaria na cabeça da serpente, que é ali o maligno, né? O diabo. Então a aliança adâmica traz a redenção. O próprio momento em que Adão e Eva pecaram, eles se viram nus, eles não sabiam o que fazer, pegaram algumas folhas para se cobrir, mas o Senhor preparou para eles roupas de peles. Roupa de pele significa que algum animal morreu e começa aqui uma nova apresentação para a humanidade, né? Um animal morre no lugar dos seres humanos. Alguém morre inocente, um animal inocente, porque o que o animal tinha de culpa? Não tinha culpa nenhuma, ele morre no lugar do pecador. Já começa aqui um proto-evangelho, né? As consequências do pecado, na verdade, permaneceram. Deus trouxe uma redenção, trouxe uma esperança para a humanidade toda, né? Mas as consequências permaneceram. Os seres humanos foram piorando. Em Gênesis capítulo 6, você vê isso no verso 5. Diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Aí você diz: acabou, né, então? Acabou a história, né? Começou a história, começou bonitinha, Jardim do Éden, depois uma aliança com Adão, puf! Gênesis capítulo 6, Deus diz: vou destruir tudo. Acabou, encerrou o assunto. Não, tem uma frase que salva. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência.
Eu quero que fique na sua mente o tempo todo essa questão do erro, do pecado, da benevolência, da misericórdia, da bondade, do amor, do cuidado, de Deus fazer coisas porque Ele havia dito que haveria de fazer. Então, esse momento, né, de Gênesis capítulo 6 vai apresentar novamente uma redenção. E essa redenção virá com a próxima aliança, a chamada aliança noaica, aliança com Noé. A palavra-chave é retenção. Ou seja, no meio de toda aquela destruição que haveria de vir com juízo, Deus reteve uma família. Deus cuidou de uma família, Deus preservou uma família, Deus guardou uma família, Deus salvou uma família. Não vai ser tudo destruído, não. Tem uma família que vai recomeçar a história. É a família de Noé. Em Gênesis capítulo 6, verso 11, diz assim: estabeleço, preste atenção na linguagem, preste atenção nas palavras, estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Arco-íris. Então aqui eu tenho um sinal da aliança. É claro que num outro vídeo eu falei sobre os sinais da aliança, né, as partes da aliança. Aqui nós estamos apenas abrindo quais são as alianças historicamente dentro da Bíblia, para a gente poder entender aquele texto de Romanos. Senão aquele texto de Romanos fica assim uma coisa meio perdida, não é? Por que toda aquela bênção que o Senhor está apresentando ali através do apóstolo Paulo? Então aqui na aliança com Noé, Deus reteve, não é, primeiro uma família e depois ele retém essa maldição e diz assim: não, nunca mais a humanidade será destruída por água. Quando eu vejo tsunami, quando eu vejo inundação e tudo, eu falo, bom, isso é localizado, em algum lugar da terra. Na terra toda isso não vai acontecer mais, porque Deus prometeu. E quando você vê aquele arco maravilhoso no céu, pode ter certeza, é Deus dizendo: enquanto existirem céu e terra, vai ter dia, vai ter noite, isso não vai acabar, porque a aliança do Senhor é para sempre. Então vai guardando esses conceitos. O pecado, na verdade, continuou. Por quê? Porque depois de tudo isso ainda vem a Torre de Babel, né? E o Senhor tinha dito: olha, vocês se espalhem pela terra. Aliás, desde Adão o Senhor tinha falado sobre isso, né? Crescei e multiplicai-vos, né? E espalhem, encham a terra. Esse era o plano de Deus. Mas eles quiseram ficar juntos. Não, nós vamos ficar juntos, nós vamos ficar quietinhos aqui e não sei o quê. Vamos fazer uma torre aqui, que a gente fique aqui e não saia daqui. Quando aquela torre, ela cresce, vem também a introdução de deuses. A introdução de Deus não é único, tem mais de um Deus. Então o que Deus faz? Ele estabelece ali um juízo, as línguas são separadas, consequentemente as pessoas já não conseguem mais conviver e têm que se espalhar pela terra, né? Mas quando isso acontece, nós temos aí muitas nações e muitas línguas diferentes. As pessoas já não se comunicam. E Deus, por causa da aliança, lá no comecinho, ele diz: bem, eu quero uma nação que vai representar esta aliança, e ele então prepara uma nação. Em Gênesis capítulo 12. Estamos no livro de Gênesis ainda, hein? Gênesis 12. É a quarta aliança que a gente tem na Bíblia, a chamada aliança abraâmica, a aliança com Abraão. A palavra-chave é restauração. Por que restauração? Porque o Senhor disse em Gênesis 12, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes,
e da casa de seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Deus chama um homem para formar a partir deste homem, sai de uma terra, vai para uma outra terra, e a partir desse homem, Deus vai formar uma nação. Então aqui existem 3 promessas. Terra, sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Povo, eu vou fazer um grande povo a partir de você, e bênção. A terra é a terra de Israel. O povo é o povo judeu. E a bênção é que a partir desta nação, Deus haveria de abençoar todas as nações. Então agora você está começando a entender por que Jesus nasceu lá, né? Não nasceu no Brasil, não nasceu na China. Jesus nasceu onde tinha que nascer. Ele nasceu na terra prometida, ele nasceu no meio do povo, que era o povo prometido, para ser bênção para todas as nações. O povo o povo do Egito, por exemplo, o povo do Egito, né? Agora eu já estou dando um salto, né? Porque você tem Abraão, você tem Isaac, você tem Jacó. Aí, a partir dos descendentes de Jacó é que o povo vai para o Egito, e depois fica lá no Egito, e depois de 430 anos, vem Moisés, você se lembra disso, mas antes de Moisés, o povo é oprimido. Quando o povo é oprimido, o que acontece? Deus estabelece, Deus vai cumprir a aliança com Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E então Deus amaldiçoa o Egito, e as 10 pragas acontecem para tirar o povo de lá através de um homem chamado Moisés. E a partir de Moisés nasce a 5ª aliança, a aliança mosaica, aliança com Moisés. E a palavra-chave é a revelação. Revelação do quê? Do pecado. Agora se estabelece a partir de uma lei, a partir de outras regras que Deus estabelece, o que é que se faz com esse pecado. E aí vem o sacrifício dos animais. E a maneira como tudo isso deve acontecer. Você tem o livro de Levítico que explica bastante isso, o livro de Deuteronômio explica bastante isso. O pecado precisa ser constantemente redimido agora através do sacrifício. Mas ainda é o quê? Uma aliança temporária. O que é uma aliança temporária? É uma aliança que mostra para alguma aliança que vem na frente. É uma aliança temporária. E essa aliança temporária vai mostrar Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A 6ª aliança é a aliança palestiniana ou palestina. Não tem nada a ver com os palestinos como povo, tá? Mas é com a terra, com aquela região. Em Gênesis 30, versos 1 a 3, diz assim: quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem, onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor. A palavra-chave dessa aliança é retorno. É o retorno à terra. Você tem momentos em que o povo foi expulso da terra, voltou para a terra, foi expulso da terra, voltou para a terra. O último movimento se deu em 1948, quando o povo que estava fora daquela terra retorna, e aí a nação de Israel é restabelecida por uma ação divina e, ao mesmo tempo, politicamente estabelecida. Então ele diz, quando vocês voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Então veja que essa aliança, a aliança do retorno à terra,
O povo foi expulso da terra. Por que não ficou tudo quanto é canto, né? Tem judeu no mundo inteiro. Por que eles não ficaram lá quietinhos? Não, porque Deus havia estabelecido uma aliança com aquela terra. Ele disse, essa é a terra que eu escolhi para vocês. E é aqui que vocês vão ficar. E é a partir daqui que as bênçãos vão acontecer. Em Abraão havia ali 3 questões, né? Gênesis 12. Deus disse, eu vou te dar, é uma promessa de Deus, eu vou te dar a terra, eu vou te dar um povo e eu vou te dar as bênçãos, certo? Terra, povo, bênção. Em Deuteronômio 30, esse texto que a gente acabou de ler, nós temos a terra, o povo, as bênçãos, e aí ele acrescenta, e um novo coração. Interessante, né? Agora ele está apontando para algo que não veio ainda, que não aconteceu ainda, que virá. Que virá com quem? Com Jesus Cristo. A 7ª aliança que a gente tem na Bíblia é chamada aliança davídica, aliança a partir do rei Davi. O rei Davi é um personagem importante, central nessa história das alianças. Por quê? Segundo Samuel capítulo 7, versos 12 a 16, dizem assim, quando a sua vida chegar ao fim, Deus falando com Davi, quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá o templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Você lembra sobre quem ele está falando? Está falando sobre Salomão. Eu serei seu pai e ele me será filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, Deus falando com Davi, quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Aí você pergunta, você lê um texto desse e diz, mas espera aí, pastor, Israel não tem mais rei, não tem mais um Davi, tem um descendente de Davi. Não, não é essa a questão. A questão é que naquela aliança que Deus fez com Davi, Deus disse, Davi, a partir de você, eu vou te dar um filho que vai construir o templo, mas quando você for embora, o que eu faço com você, a aliança que eu faço com você, será eterna. A partir de quem? A partir de um descendente seu. Por isso, quando Jesus Cristo veio, ele veio pela descendência de Davi. Então, Jesus, sim, é o reino eterno. Jesus, sim, é o rei dos reis, né? O anúncio na aliança davídica de um outro filho, não agora Salomão, há um outro filho que haverá de chegar, Jesus Cristo é aquele que haveria de chegar. O que nos leva para a 8ª aliança na Bíblia, chamada de nova aliança, cuja palavra-chave é regeneração, né? Regeneração. Então o Senhor disse o seguinte, em Jeremias, capítulo 31, Jeremias capítulo 31, verso 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Olha só a lembrança do Senhor. Existe uma aliança com os antepassados. 7 alianças, na verdade. Ele diz, está chegando uma nova que é diferente, né? Aí ele diz, porque aquela quebraram a minha aliança. Eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles
e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Veja que lá em Jeremias, Deus está trazendo uma palavra profética sobre a chamada nova aliança. No verso 32, ele chama de bebezinhos, aqueles que são lá da antiga aliança. Ele diz, eu os tomei pela mão, eles precisavam de ajuda. No verso 33, não, eles se tornaram homens. Eu estou agora dando um novo coração para esse povo. No verso 34, fala em perdão de pecados. Perdão de pecados é um princípio da nova aliança. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então a lei, agora, aquela lei cheia de regras, etc., ela é para bebês. Mas isso já passou, por quê? Porque já houve um crescimento desse bebezinho aqui. Lembra lá, os judeus têm o que eles chamam de bar mitzvah. O bar mitzvah nada mais é do que sai da infância e se torna um homem. Olha, você cresceu, E Deus utiliza essa linguagem para o povo de Israel. O povo de Israel vai fazer um bar mitzvah, vai se tornar adulto. Mas essa nova história só acontece na presença do Senhor Jesus. Então a lei é para aqueles bebezinhos. E para esses novos filhos de Deus, a graça. A graça, para eles viverem uma vida que agrade a Deus. Em Lucas 22, 19 e 20, diz assim, tomando o pão, falando de Jesus ali no momento da ceia, tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo, isto é meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Só Jesus podia trazer esse novo conceito, nova aliança. Só Jesus poderia fazer isso. O povo de Israel conhecia o que eram alianças. Nós vimos aquelas 7 alianças antes de Cristo. Agora eu quero que você pense tudo o que eu falei à luz de alguns princípios que a gente tem rapidinho aqui em Romanos capítulo 8. Então você vai dizer assim, você não estudou o livro de Romanos 8 hoje com a gente. Eu estudei sem você perceber. Dá uma olhada. No verso 28, ele diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age por conta da aliança. Aliança 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essas alianças é que dão toda a base, todo o embasamento do que o apóstolo Paulo está falando. Olha só, no verso 29, ele diz, aqueles que ele de antemão conheceu. A palavra conhecer, para nós, é uma palavra muito grega. O conceito muito grego de conhecer. Eu conheço você, eu conheço matemática, eu conheço intelectualmente. Mas na Bíblia não. Na Bíblia a palavra conhecer ela é quase sinônimo de amar. Aqueles que Deus amou de antemão, o que ele fez? Ele predestinou essas pessoas apontando para o Filho. Por isso ele diz aqui, ele os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Tudo que Deus fez nas Sagradas Escrituras e na história da humanidade apontam para Jesus Cristo. E aí diz, a fim de que ele seja o primogênito, não mais o unigênito. O único filho veio ao mundo, mas ele deixa o mundo, quando ele ressuscita, como primogênito. Por quê? Porque são muitos os que virão e serão chamados filhos de Deus. Incrível, né? No verso 30, ele diz, aqueles a quem ele predestinou, ele chamou. Esse chamar de Deus tem sempre esse lado de ouça, né? Por exemplo, ouve Israel, o Senhor é o único Senhor, né?
Deuteronômio capítulo 10, ouçam a minha voz, retornem para mim, voltem para mim. Chamou, e aqueles que ele chamou, ele fez o quê? Ele justificou. A justificação é o recomeço de uma história de um pecador que agora é perdoado e tem comunhão com o Pai. E estes serão glorificados. Lembra da minha mensagem sobre sofrimento e glória, né? Eu sou salvo aqui, mas ainda não terminou a minha jornada. E aí, então, no verso 31, Paulo parece que dá um grito, né? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você entende a doutrina das alianças, quando você entende que a Bíblia não é um monte de livro perdido na história, quando você entende que Deus fez o que fez, porque Ele não pode negar aquilo que Ele prometeu. Aquilo que Ele prometeu no jardim, aquilo que Ele prometeu para Adão, aquilo que Ele prometeu para Noé, aquilo que Ele prometeu para Abraão, aquilo que Ele prometeu para Moisés, para Davi, pela terra, aquilo que Ele prometeu em todas as alianças. No versículo 32, ele diz, Deus, não poupou nem o seu Filho, para poder dar para nós, na nova aliança, a possibilidade do perdão de pecados, a reconciliação de todas as coisas. Verso 33, ele diz, então quem que vai fazer acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que pode dizer, você não é da aliança? Né? A aliança foi feita por Deus. Ele fez a aliança com Adão, depois ele vai lá fazer com um povo, né? Esse povo deveria seguir nessa aliança, e o tempo todo nessa história você tem Deus vindo ao povo e o povo fugindo de Deus, Deus vindo ao povo, Deus e o povo fugindo de Deus. E aí quando você tem a nova aliança, a Bíblia diz que quando Jesus Cristo foi morto na cruz, ele diz, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Mas aí você vai perguntar, mas as pessoas não ouviram essa mensagem? Ouviram. Você vai ver isso um pouco mais para frente, em Romanos 10. Mas eles não ouviram? Ouviram. Porque é a citação de Isaías 53. Mas a pergunta é, quem creu? Quem creu? Essa é a grande questão. Você crê em tudo isso que a gente está falando? Ou isso é apenas história para você? Tem muitos estudiosos que isso tudo que eu estou falando é história. É quase uma poesia, mas não tem um relacionamento com Jesus Cristo, porque nunca entregaram suas vidas ao Senhor. Quem os condenará? Verso 34. Quem que pode condenar alguém que está debaixo da aliança? Jesus disse assim, aquele que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Quem os condenará? Foi Cristo que Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem que pode separar uma aliança? Porque Deus a estabeleceu, mediante seu Filho e com o sangue do seu Filho. Quem que pode nos separar? Será a tribulação? Ah, passei uma luta aqui. Não. Angústia? Não. Perseguição? Não. Fome, nudez, perigo, espada? Ele diz, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Passamos por lutas, sofrimento, passamos por lutas. Verso 37, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido, disse Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem está unido a Cristo pela nova aliança, não tem mais medo de nada. Porque nem a morte me separa do Senhor. Vamos orar? Em nome de Jesus Cristo, eterno Deus, que privilégio podermos
compreender as Sagradas Escrituras, não com a lógica humana, mas com um coração submisso, eternamente abençoado e aquecido pelo Teu amor. Eterno Deus, por favor, que essa mensagem se multiplique nos corações e que muita gente conheça esse amor de Deus e possa viver em função dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. O Cordeiro se entregou, morreu em meu lugar. O seu sangue derramou naquela cruz pra me salvar. O Rei venceu a morte lá na cruz, e hoje eu me alegro em sua luz. Ele é Jesus. Ele é Jesus, Ele é Jesus. O Cordeiro se entregou, morreu em meu lugar. Seu sangue derramou naquela cruz pra me salvar. O Rei venceu a morte lá na cruz, e me alegro em sua luz. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus, Ele é Jesus. O Rei venceu e vivo com o Pai está. O Rei venceu e eternamente reinará. O Rei venceu e vivo com o Pai está. O Rei venceu e eternamente reinará. O Rei
Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus.